Olá, pessoal, estamos aqui na 15ª temporada e é uma temporada especial para nós, né, meninas? Com certeza. Estamos de volta no ano de 2026 com novidades para vocês, mais uma vez, e com um episódio muito especial. Tenho certeza que nós vamos poder contribuir muito com a nossa convidada sobre esse assunto, porque de alguma forma a gente tem uma certa experiência nesse assunto também, que é cuidar de quem cuida. E antes de apresentar, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, que são pessoas que acreditam no nosso projeto e que estão firme e forte conosco nessa temporada. Evento Turismo, Bolos de Casa, Soma Engenharia e Usaflex Araxá. Avanço Contabilidade, Residencial Santa Clara, Câmara da Mulher Empreendedora e Atena Polês. E eu tenho o maior prazer de apresentar a nossa convidada especial para falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada, Dunal. Obrigada, Renata, pelo convite. É um Viu? prazer estar aqui com vocês. E é um tema muito bom de ser falado e necessário, né? Exatamente. Super necessário. Então, ser presente para a nossa audiência. Meu nome é Dunal, eu sou psicóloga. Esse ano eu faço 40 anos de formada. Então, tenho uma experiência muito grande. Fiquei um bom tempo desses 40 anos sendo só mãe, 10 anos só mãe. Foi uma época muito boa, muito gratificante. E moro em Araxá há 18 anos. E eu tenho um grupo, né? É interessante falar do meu grupo. Sim. Nós temos aqui em Araxá um grupo que chama Reaprendendo a Viver. E eu acolho mães que perderam filhos, né? E infelizmente esse grupo sempre tem gente nova. Essa semana mesmo nós temos 2 mães novas que vão entrar no grupo. Então, cuidar de quem cuida tem muito a ver com isso também. Como que as pessoas, quando passam por uma perda muito grande, né, perder um filho, uma mãe, enfim, uma perda afetiva, elas precisam ser cuidadas e elas precisam aprender a cuidar também, continuar cuidando de quem ficou. Essa, às vezes, é uma lacuna que fica para as mães, às vezes, né, como continuar sendo mãe depois que eu perco um filho. Então, o cuidar de quem cuida tem muito a ver também com o reaprendendo. Ao longo do tempo, a gente vai falando mais um pouco disso. Queria agradecer de novo o convite. É um prazer enorme. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Então, vamos começar. Quando falamos de cuidar, geralmente pensamos na pessoa doente, né? Em que momento você percebeu em que momento você percebeu que quem cuida também precisa de cuidado? Quando eu li as perguntas, eu pensei numa coisa muito interessante. Eu acho que a vida, a gente precisa entender que ela é sempre uma via de mão dupla, sempre. Todas as nossas relações precisam ser uma via de mão dupla. E a relação do cuidador com o paciente não poderia ser diferente. Então eu falo que quando a gente escolhe alguém para cuidar de alguém nosso, a gente já tem que acolher aquela pessoa muito bem. Ela tem que entender a importância do acolhimento para ela acolher aquele paciente, aquela pessoa que naquele momento está precisando de cuidar. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos cuidadores. A gente precisa valorizar mais os cuidadores, entender que eles entram na nossa casa, eles entram na nossa intimidade e principalmente eles passam a fazer parte de um momento muitas vezes doído para a gente. Delicado, né? Delicado para a gente. Quando a gente precisa de um cuidador, a gente tem alguém que a gente ama muito, próximo a gente, que está precisando de cuidado. Então a gente precisa começar a entender a importância do cuidar de quem cuida de alguém nosso, né? Eu acho que isso é importante. Valorizar esse cuidador, tratar bem aquele cuidador, ele fazer parte, como você estava falando antes da gente começar, né, a gente perde um pouco a privacidade com um cuidador na nossa casa, a jornada às vezes é de 12 horas, então eu tenho uma troca de 2 pessoas diferentes na minha casa, então quanto melhor eu acolho essa pessoa, menor fica essa sensação de invasão de privacidade. Então, valorizar os cuidadores, né? Ele está cuidando de alguém muito importante para mim. Então, eu acho... Quando você fala de cuidador, você está falando de um cuidador externo, né? Que a família contrata, um profissional. Um profissional. Que a família contrata, né? Eu passei isso por 2 anos na minha vida, recentemente perdi a minha esposa, tem 4 meses...
e que ela tinha 4 cuidadores, fisioterapeuta, TO, médicos, enfermeiras, ficou 2 vezes em clínicas com tudo isso, mas só servia eu, ela só queria eu, 24 horas com ela. Então eu me achava assim muito mais cuidador do que esses cuidadores. Então quando você fala cuidar do cuidador, seria pelo lado assim, ter paciência, entender, valorizar. E esse cuidador que está lá dentro, que todos os dias, 24 horas por dia, acordando e dormindo, e vendo tudo, e assistindo tudo. Que alguém, normalmente é um integrante da família, né? Sim, que talvez ele escolhido, não né? Tem escolhido. Talvez ele não ponha a mão na massa, mas ele está lá simplesmente fisicamente, dominando emocionalmente, tudo, né? 24 horas. Esse cuidador, Couto, que eu gosto de falar que é o nosso cuidador afetivo. E esse cuidador, ele precisa de muito cuidado. Por quê? Não que o cuidador profissional não tenha afetividade, Sim. eu acho que sim, ele vai trabalhando afetividade com aquele paciente que ele está cuidando. Mas você, quando passa a cuidar de alguém, é o que a gente estava falando aqui, você já começa tendo uma perda, porque você está cuidando de uma pessoa que não era aquela que você cuidava até então. Não estava previsto. Não. Né? Então, por exemplo, cuidava da gente, exatamente. Né? Por exemplo, quando eu falei que quando hoje eu tenho uma relação com a minha mãe e ela está esvaziada, é porque ela era viva, ela era inteligente, ela era esperta, a gente se comunicava no olhar e isso se perdeu, né? Então, quando você fala que cuidou da sua mulher, você cuidou de uma nova mulher, né? E a cada dia uma nova mulher surgia ali também, né? E que bom quando essa nova mulher que surge, essa nova pessoa que eu cuido, surge positivamente. Mas em muitos casos ela surge negativamente. Ela vem decrescendo. Então a gente precisa muito que as pessoas tenham um olhar atento para a gente, tenha tempo para a gente, né? Que é o que a gente estava falando. A gente está sem tempo para cuidar do outro. Porque você passou a ser pai de quem você era marido, você passou a cuidar de alguém que você era amante, era o meu amor, né, era a minha paixão, era a minha mulher. Sim. De repente, esses papéis nela se perderam. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem cuida de alguém. E é o que eu falei, essa pessoa adoecida na nossa casa, ela acaba escolhendo elegendo por afinidade. Eu acho que sim, mas eu acho que a questão da segurança, da confiança, até aquela pegada mais firme, eu acho que cria esse laço de segurança e de confiança. E muitas vezes, não sei se foi o seu caso, mas muitas vezes, quando eu sou escolhido, a princípio eu não estava pronto para aquele papel. Então, nunca tá. Né, eu me perco um pouco ali. Às vezes eu era aquela filha mais carente, mais dengosa, e de repente a inversão de papéis veio em menos de 24 horas e eu busco dentro de mim, eu brinco com a minha filha, eu falo, a gente tem guardados. Então a gente busca nos nossos guardados alguma coisa para eu estar naquele papel que foi colocado para mim. Então a gente tem que cuidar sempre dos cuidadores. E o cuidadoso afetivo mais de perto ainda. Porque é o que eu falei, você perde parte da pessoa que você está cuidando. Sim, né? Sim. E falando justamente disso, por que culturalmente, Dunalva, o cuidador ainda é visto como alguém que dá conta de tudo? A hora que eu li a pergunta, eu achei ela tão interessante, porque geralmente é uma pessoa que é um termo que a gente usa muito aqui, despachada. Forte, né? despachada, Forte, que tá pronta. Aquela pessoa que tem mais habilidade com os outros, né? Às vezes entra uma questão financeira, é aquela que pode pagar o meu cuidador. Então a gente tenta, às vezes a família elege e às vezes o próprio paciente elege. No caso do Cutuco foi a própria paciente que elegeu. Às vezes a família, é mãe, então a filha vai cuidar, ela tem mais afinidade com o filho, ela tem mais intimidade com a nora daquele filho do que com uma outra nora. Então eu acho que essa escolha, ela acontece, eu acho que por uma questão de afinidade, de segurança, é o que a gente estava falando, aquela pessoa passa mais segurança, por uma habilidade em lidar com o outro, porque ela vai precisar dessa habilidade. Eu acho que às vezes entra uma questão financeira, aquele que pode
arcar mais com o custo, porque tem um custo alto Sim. você ter um cuidador 24 horas em casa, né? Sim. Sim. Não é uma coisa que cabe em qualquer família. Então, muitas Exatamente. vezes, Sim. eu tenho que escolher um cuidador que já está comigo, um filho, uma filha, uma nora, uma neta, enfim, né? Um neto. Eu acho que a escolha passa por esses critérios, de um modo geral. Com certeza. Eu vou fazer uma contribuição. Essa imagem que a gente passa do aguentar tudo, de ser forte, é o que muitas vezes direciona. Só que aí você falou uma coisa muito importante. Quando você lida com isso de verdade na sua frente, eu acho que surgem muitas emoções, porque eu tenho um pouco esse papel lá na minha casa. A Florência é aquela que dá conta de tudo, entendeu? Na hora que eu tive que lidar com isso de verdade, eu não queria lidar com isso, não. É afetividade. Eu fugi horrores. É. Eu fugi muito da situação, porque muitas vezes eu não queria ver, muitas vezes eu ficava com raiva, muitas vezes para mim aquilo ali era pesado demais, entendeu? Então essa coisa de carregar essa imagem, ela foi totalmente desconstruída para mim e para minha própria família. Eu acho que a minha família esperava que eu fosse dar conta de tudo. Teve vezes em que eu não dei e teve vezes em que eu escolhi não dar conta. E isso, Entendeu? Isso é bom, isso né? não dá. também pode acontecer. A gente precisa se permitir isso, porque a gente está acostumado a estar aqui do lado de cá, né? Eu sou cuidada por alguém. Uhum. E, de repente, cuidar, ele envolve muitas questões. Envolve a gente, às vezes, se despir de um sentimento que eu tinha Uhum. e colocar um outro. Então, por exemplo, às vezes eu tinha uma relação muito afetiva com o meu pai, com a minha mãe, e, de repente, eu preciso ser dura com ele. Aham. Né? Eu preciso colocar para ele limite que até então eu nunca tinha experimentado esse papel. Porque às vezes a gente vê que o nosso paciente, o nosso parente, a pessoa que está precisando de cuidado, ela não perde as características que ela tinha antes. Então, às vezes, era uma pessoa mais mandona, e aí eu tenho que inverter os papéis e eu não estava pronta. Às vezes era uma pessoa muito teimosa, muito geniosa, e aí aquilo tudo vem junto. Uhum. Leva tempo para que esses papéis se encaixem. Sim, Então, sim. por exemplo, é por isso que eu usei a expressão, às vezes eu sou tão despachada, mas o despachado, ele não requer afetividade. Sim. E o cuidar de alguém requer. Aham. Né? Por exemplo, eu estou cuidando da minha mãe, e a minha mãe passa, por exemplo, uma questão que eu vejo, eu só tenho irmão e eu não moro em Belo Horizonte, a minha família mora toda lá. Então, quem está no dia a dia com a minha mãe é um irmão. E ela usa fralda à noite. E no princípio isso foi muito incômodo para ele, muito incômodo. Sabe, ele me falava assim, eu me sinto muito incomodado. E aos poucos ele foi aprendendo a lidar com isso. Às vezes hoje eu pergunto, tá tranquilo? Ele fala, hoje a coisa já está muito mais fácil. Ela era teimosa, a minha mãe era reativa demais, assim, malcriada. Então, ela ainda tem uma língua afiada de vez em quando. Então, assim, aquela pessoa que passa a ser cuidada, ela não descaracteriza tudo que ela tinha. Sim. Então, isso, às vezes, inviabiliza essa pessoa despachada ser a que vai cuidar. Então, eu preciso que entre alguém diferente, uma pessoa com menos intimidade e que vai ter uma efetividade maior pela afetividade diminuída, alguma coisa nesse sentido. Mas não é fácil a gente escolher, principalmente a gente que está ali dentro, pegar esse papel. Mas às vezes ele cai no nosso colo, né? E aí não tem... E ter a coragem de fazer isso que você fez, isso é um ato de coragem, né? Você fala, não, Eu não agora quero. eu não quero. Não. Né? No começo, a gente acha que dá conta de tudo. Mas eu acho que a gente também tem uma certa ilusão de que, de alguma forma, alguma coisa vai acontecer, Algum passe aquilo vai passar. de mágica vai acontecer. Aí depois você vai passando o tempo, você vai descobrindo que não está passando. E aí sua mente, seu corpo começa a não aguentar aquilo ali mais. Eu acho um pouco confuso essa transição da hora em que as coisas não estão passando, que você já está cansado e que você ainda não tem clareza de tudo. Eu acho que tem uma passagem aí, que a gente fica meio no meio disso. E aí, você ainda acha que está dando conta. A hora que começou a ficar claro para mim que eu não estava dando conta, eu comecei a falar, não estou dando conta, não quero isso, não quero viver isso, não quero ver isso, não quero... E aí fica cada um dos irmãos, por exemplo, lidando de forma diferente com o mesmo assunto, sabe? E é uma coisa interessante, que se a gente colocar as duas pontas, quando a gente está cuidando de uma criança, né, a gente também tem cuidadores de crianças, babás, vamos pensar, tem um crescente muito interessante.
A gente, enquanto mãe, a gente tem trabalho com o filho, né? O filho bebê, as noites mal dormidas, o leite que não dá certo, a amamentação, isso tudo entra no cuidado também. Mas eu tenho um processo de conhecimento, de crescimento, de encantamento, o que na outra ponta não tem, é o contrário. É onde eu acho que essa passagem é tão difícil. O tempo, ele dilata muito, porque não acontece o que eu imaginaria que estaria acontecendo naquele momento, né? Muito pelo contrário, é morro abaixo. E a gente não está pronto para o morro abaixo. Nós nunca estamos prontos. Principalmente quando a gente tem afetividade ali, quando tem amor mesmo. Não é só cuidado, é amor. Então, eu queria que ela voltasse a falar, Sim. eu queria que ela andasse, eu queria que eu chegasse lá, por exemplo, a minha mãe adorava uma mesa posta, então eu chegava, tinha aquela mesa mais linda, tudo combinado, hoje ela nem sabe que eu vou chegar. Então, assim, não tem o crescente que a criança tem, né? A criança aí aprende a falar mamãe, aí ela anda, aí ela aprende a ler, aí tem o primeiro namorado, cria independência. Então, a gente vai crescendo junto com a criança. Então, o passar do tempo na outra ponta, ele é muito prazeroso. A gente vai morrendo junto. Agora, o passar do tempo, quando é o envelhecimento, a gente vai morrendo junto, se desencantando, e a gente começa a se ver naquela situação, daqui a pouco sou eu, como é que vão ser os meus filhos, vão cuidar de mim do mesmo jeito que eu estou cuidando, como é que vai ser isso tudo. Então, eu acho que aqui vai diminuindo o brilho, e aqui na primeira ponta o brilho vai aumentando, a criança vai trazendo para a gente muita novidade, o adolescente tem muita novidade, então eu acho que o cuidar de um lado é diferente do cuidar do outro. Essa passagem que você falou, eu acho que é isso, é aquele cansaço, aquela falta de resposta positiva, aquela coisa, eu saio e entro, ela está do mesmo jeito, né? Então isso é doído demais. Dunalva, ainda pontuando aqui o que a Flor falou, que é muito interessante, a respeito de dividir isso com a família, né? No caso dela, com os irmãos e a mãe, no meu caso, com meu pai e com os meus irmãos. E o que eu percebi lá em casa, por exemplo, o papai ele ficou dependente momentaneamente da gente, né? Ele teve uns acidentes, enfim, ele precisou de cuidados de enfermeiros, de cuidadores, e eu que estava dentro de casa com ele. E aí, num determinado momento, assim como a Flor, eu levantei a bandeira e falei, peraí, não estou dando conta, está exaustivo, até porque a gente abre mão, inclusive, do trabalho da gente, né? Do que a gente tem. Demanda tempo cuidar de alguém. Exatamente. E aí, foi muito interessante a coisa como foi acontecendo. Lá em casa, nós somos 4 filhos. E aí, eu sempre vejo essa evolução entre nós 4. O meu irmão mais velho, nem tanto, ele ajuda o quanto ele consegue, que é muito pouco. Mas entre meus irmãos mais novos, aconteceu uma dinâmica muito interessante, porque eles não moram aqui. Então, eu fiquei 100%, e por isso que eu acho que eu levantei essa bandeira e falei, não dou conta. Aí minha irmã, que é muito resolutiva, muito, não diria despachada, mas ela é muito prática, né? Ela me ligava e falava assim, o que eu posso ajudar daqui? Porque ela mora em São Paulo. Então, isso foi me dando uma certa segurança. O meu irmão mais novo, ele falou, eu ligava e fazia desabafo com os dois, né? Então, ele falou assim, olha, eu tô aqui, mas o que eu posso ajudar? Mas, enfim, e hoje, depois de quase 10 anos, hoje o meu pai tem uma... Ele não é dependente, mas a gente monitora ele, porque é um idoso com 2 próteses, né? Teve um câncer, enfim, ele já tem uma demência leve, que a gente percebe uma repetição, enfim, precisa desse cuidado do cuidador. E aí eu vejo que nós, irmãos, conseguimos fazer o que cada um realmente dá conta. O meu irmão no Espírito Santo, a minha irmã em São Paulo, eu aqui. Então ficou muito claro para nós 3 o que cada um dá conta de fazer. E isso passou a ser respeitado. Por exemplo, eu falo, tá na hora de vir, porque a gente precisa resolver, tá na hora da gente conversar, eles vêm. A minha irmã fala, olha, eu tô aqui, tem algum médico que precisa agendar daqui, o que eu posso fazer? Quando eu não posso, a gente tem uma cuidadora, uma enfermeira que acompanha. Eu daqui, eu falo, para mim tá tranquilo, porque tá assim, assado. Então, eu achei que a gente amadureceu também com relação
a esse sentimento, a esse desgaste, Uhum. porque eu vejo muitas famílias brigando, inclusive, e outros filhos não estou Não aqui para participantes, julgar, né? não estou aqui para julgar, Claro, mas assim, que falam, eu não vou cuidar, não posso cuidar, não quero cuidar. não quero. Então, assim, isso para mim é muito reconfortante, ver que Vocês acharam uma dinâmica que funcionava. sem ficar jogando, porque chegou no momento, assim, você não está aqui, então você não resolve, você não dá palpite. Uhum. Eu tô aqui, eu que vou resolver. Chegou a ter esse desconforto, né? Hoje não mais. Lá em Hoje a casa gente também. consegue. Pois é. E aí cada um passou a respeitar o limite de cada um. O E Gladys, meu pai sabe para quem isso que eu ia ele te falar. recorre. É engraçado que eu moro longe, eu tenho um irmão que mora com ela e o outro mora bem perto. E só eu que moro longe. Mas eu sou muito prática e a diferença de idade minha para os meus irmãos é mínima, mas eu tinha uma ascensão muito grande sobre eles, não sei te explicar onde isso começou, porque a idade é muito perto mesmo, mas eu tinha sempre. Então, isso foi facilitado. E quando você fala, por exemplo, eles vão ao médico, eu peço Uber daqui. Eu peço 2 vezes por semana, eu mando um lanche diferente daqui. Eu faço tudo daqui. E eles, o meu irmão caçula fala que eles são só executores. E dá certo, porque o meu irmão caçula, que é o que mora com ela, ele é muito frágil. Um homem, mas frágil. E ele é apaixonado pela minha mãe. Uma relação muito apaixonada. Então, ele tem muita dificuldade com as dificuldades dela. Então, às vezes, eu preciso falar com ele, ele fala com ela, eu falo para ele assim, Frederico, você está entendendo que a mamãe não está entendendo? Não, ela está, não está. Ela não está. Você Ela coloca não ele na memoriza. realidade. Ela não memoriza. Ela não sabe, né? Então, você está entendendo? Ano passado aconteceu uma coisa, o Alzheimer dela veio assim, de uma hora para outra, uma coisa sem explicação. Eu vou muito para visitar as minhas tias, e aí eu levo ela na família dela, o papai na família dele, e eu tinha ido para fazer essas visitas, e um dia ela estava muito agitada, de manhã, a hora que ela acordou, eu cheguei na cama e falei, bom dia, flor do dia, vamos tomar café? Vamos. E aí ela não levantava, eu falava, vamos mãe. Aí eu levantei ela emagreceu muito, e aí eu pus ela em pé e ela não sabia andar. Aí eu entrei em pânico, falei, vamos mãe. Ela falou, como? E aí eu pensei assim, como assim ela desaprendeu? Aí na mesma hora pensei, vai uma cadeira de roda, vai fazer o quê? Aí falei, calma, não é nada disso. Pedi um deles, falei, compra um andador para ela, porque o andador não vai limitar ela na cadeira de roda, mas a gente precisa. E aí foi um período muito complicado, porque ela ficou assim uns 10 dias sem saber andar. Deve ter ficado insegura. Muito insegura. E aí ela teve um namorado e o papai morre de rir da história. Lá atrás, quando ela era adolescente, e de vez em quando esse Clóvis vem na cabeça dela agora, é engraçado. Aí eu pus o nome no andador de Clóvis. Então eu falo para ela assim, mãe, pega o Clóvis, cadê o Clóvis? E o papai leva numa boa a história do Clóvis. Então, esse momento eu tive que agir assim, vamos comprar o andador e vamos ver o que a gente faz. E a hora que eu deitei nesse dia, eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu com a mamãe? Né? Então eu acho que a gente precisa respeitar a gente também. No dia seguinte, quando eu tô lá, o outro fica muito lá, eu falei assim, vai ser isso de agora para frente. Então ela vai acordar um dia e ela não vai lembrar, por exemplo, ela não lembra se ela tomou café, se ela não tomou, se ela tomou remédio, se ela não tomou. Exatamente. Né? Para quem tomava conta de tudo. Então o não andar me assustou muito. Então eu acho que a gente também tem que estar preparado para isso. Eu não estou pronta para isso. Né? Então eu vou me preparar na medida que eu consigo, porque às vezes a gente se cobra muito, né? É o que eu falei, a hora que tem essa inversão de papéis, nossa, eu chegava aqui, estava tudo pronto, né? A minha mãe tinha uma mesa linda para mim, hoje eu chego com as coisas, e aí eu ponho a mesa. Então você também tem que se permitir respirar, às vezes dar um passo para trás e falar como é que vai ser essa realidade agora. Né? Isso é importante. E principalmente para esse cuidador da linha de frente, porque tem um cuidador da linha de frente. Né? Tem uns cuidadores que ficam aqui, mas tem aquele cuidador. Ele às vezes precisa de passar a retaguarda para frente e falar, eu estou precisando de respirar, eu estou precisando de
guardar isso aqui dentro de mim de uma outra forma, ressignificar muita coisa para eu seguir. Quando é o cuidador afetivo, isso é tranquilo. O cuidador profissional, às vezes acontece, você deve ter passado por isso, não sei você. Às vezes aquele cuidador é muito bom cuidador lá na sua casa, mas ele não encaixa na minha família. Sim. Por algum motivo Claro. não deu certo. E eu acho que a gente pode ir na clínica ou onde eu contratei e falar, olha, ela é excelente pessoa, é um excelente profissional, mas na dinâmica da minha casa ela não está funcionou. encaixando, Sim, não já funcionou. passamos. Eu É. preciso de uma pessoa mais assim, ou eu preciso de uma pessoa mais assado, né? Eu acho que a gente pode se permitir isso também. E não inviabilizar a competência do cuidador. Sim, Né? sim. Às vezes ele não adaptou, às vezes é uma casa muito silenciosa, ele é muito falante, Aham. às vezes o idoso é muito falante, ele é muito calado, e a gente vai ajustando isso também. Eu dei 3 nomes. Eu tenho o acompanhante, o enfermeiro e o cuidador. Eu que criei os 3 tá. dentro da minha casa. Uhum. Então, e eu acho que isso depende muito da fase da pessoa, né? Isso, é. O que ela está vivendo. Porque dependendo da fase, você precisa de um enfermeiro em casa. Né? exatamente. Dependendo da fase, basta um acompanhante que conversa muito, que resolve a minha vida com a minha mãe. Uhum. Né? E dependendo, que quando não está muito ruim, mas precisa de um cuidador no sentido de ter a experiência técnica, de saber, né, de uma pressão alta, de uma pressão baixa. Então, assim, lá em casa eu me dividi nos 3. Nesse momento agora, a gente tem o cuidador com o acompanhante. Vamos falar assim, eu não estou precisando de um enfermeiro, entendeu? Entendi. Porque não está exigindo esses cuidados. Mas, e nós tivemos a sorte de quase praticamente todo mundo que passou por lá deu certo, e já tem bastante tempo que a gente está com 3 pessoas que deram certo. Então nós não tivemos muito problema. Você já teve, né? Muito Você problema. teve, o Couto teve bastante Muito problema. Né? Isso é difícil, né, Couto? Rotatividade grande Porque você tem demais, sempre uma e- pessoa estranha na sua casa. E uma pessoa estranha cuidando de alguém que você ama Você- tanto, Você né? conhece Que tanto. você conhece sabe. tanto, é e muito chega difícil. um ponto que a gente cria também uma dependência, a gente fica refém, né? A gente Fica refém, total. fala, nossa, eu não vou conseguir contratar outra pessoa, eu prefiro Vou deixar que assim fique- mesmo. Fica refém. Eu brinco muito que tinha uma cuidadora que ela só servia pra gente, então era assim. Hoje vamos pedir um peninha pra ela, hoje vamos pedir Polo Norte, hoje vamos. Eu quero só ela dá certo, ela resolve todos os meus problemas. E vamos oferecer mais, né, em Isso, termos de é, preço, tem em isso termos também. de Mas é uma experiência. complicado. Eu vou falar de uma cena que foi uma cena que marcou muito para mim. Teve um dia que eu acordei e tem câmera no quarto da minha mãe, assim. Aí eu lembro que na hora que eu entrei na câmera, assim, que eu olhei, tinha 4 pessoas dentro do quarto da minha mãe. A moça que trabalha lá em casa, mais a enfermeira, mais a cuidadora e mais a outra da Unimed que foi fazer não sei o quê. Eu lembro que eu printei a foto assim, mandei para os meus irmãos 7 horas da manhã e falei, não sai desse quarto nem morta. Eu tava morta. Eu não aguentava Tanta gente que mais, tinha, né? entendeu? Eu olhava, cara, são 7 horas da manhã, cara, tem 4 pessoas dentro da minha casa e eu aqui dentro. Sabe, aí você circula pelo corredor. Então aquilo ali para mim foi um dia muito marcante. Porque aquilo ali significou muita coisa para mim. Significou passagem, falta de né? liberdade, falta de privacidade, falta de sossego, e ao mesmo tempo respeito por elas, entendeu? Elas não têm nada a ver com isso. Era o meu surto daquele dia, entendeu? Entendi. Mas, agora, essa questão vou voltar numa coisa que você falou no começo. Lá em casa, eu acho que é muito importante a família perceber, ter a sensibilidade, eu acho que é essa a palavra. Lá em casa nós encontramos um jeito de respeitar tanto elas, que a gente tem essa sensibilidade pela vida delas. Tem, e a gente tem muita gratidão por isso. Então a gente sabe agradecer, graças a Deus. Há pouco tempo atrás foi aniversário da minha mãe, de 83 anos, a gente fez questão de convidar todas elas. Todas, inclusive as que já passaram. Entendi. Que não estão lá. Então, assim, foi convidado só nós lá da minha casa, não foi ninguém a mais, mas todas elas. Entendeu? Vocês têm Hoje, carinho nós por estamos ela. gravando hoje, mas hoje é a formatura de uma delas. Eu já vi aqui no grupo, o meu irmão já mandou encomendar flores e mandar entregar na casa dela. Entendeu? Então, assim, porque a gente tem muita gratidão por elas. E as que passaram continuam fazendo parte da nossa vida.
sabe? Isso é muito bom, mas porque não é muito comum. Não é. Que encaixe desse jeito, né? E Não, nós temos não. muita gratidão. E a gente sabe exatamente qual delas a gente precisa para determinados momentos. Então, às vezes, não é que está lá agora, mas dependendo do que ela, por exemplo, se ela foi internada amanhã, entendeu? Tem 2, 3 que a gente sabe, se a mamãe foi internada, é essa aqui que a gente vai levar. Né? Porque elas estão acostumadas com hospitais, com tudo isso. E aí, mas eu vejo que é uma dinâmica muito família, assim, a família que consegue perceber isso. E a outra coisa, só para a gente dar continuidade aqui, é a gente ter a sensibilidade também de ver que essas pessoas, elas têm um olhar, porque elas não têm esse apego, né? Então, uma outra coisa que mudou muito, foi um divisor de águas para mim, no dia que uma delas falou assim para mim, Florence, vai trabalhar e deixa sua mãe com a gente. Ela quis dizer assim, enquanto vocês ficarem na loucura que vocês estão, de olhar aqui todo o tempo aqui, vocês estão indo trabalhar e não estão largando assim, confiando no que nós estamos fazendo. Vai viver e confia no que nós estamos fazendo aqui com a sua mãe. Entendeu? Como quem diz, se vocês continuarem desse jeito, vocês vão ficar tudo doidos, vocês vão ficar tudo doentes. É isso mesmo. Aí, nesse dia, ela virou uma chave minha, sabe? Isso foi em julho, acho. Eu virei e falei assim, cara, eu tenho que confiar no que elas estão fazendo. Porque elas já tinham mostrado Isso. que elas tinham esse carinho, essa coisa. E aí, nesse dia, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui trabalhar respirando. Porque eu ia trabalhar, mas eu ficava entrando nas câmeras, eu ficava preocupada, não desconfiando delas, mas sei lá, de acontecer alguma coisa, né? Porque a gente fica uma fase bem doido, né? Bitolada, assim, Fica. preocupada. Eu lembro do dia que o Cutuco falou assim pra mim, a gente fica o tempo inteiro medindo pressão, medindo saturação, não é? As moças estão lá para fazer isso, a gente passa na frente delas. Exatamente. Né? Mas eu sei que nós tivemos grandes, assim, tivemos sorte, né, das meninas estarem lá. Mas eu ia te fazer a pergunta aqui do custo invisível emocional e físico de quem cuida. Acho que a gente já respondeu, né? Dentro do custo emocional físico, eu acho que a parte do quanto a gente adoece fisicamente, né? A gente adoece. Na verdade, a gente tem a história de corpo e mente, mas a gente é uma coisa só. Né? Não tem como eu desvincular. Quando você fala do trabalho, é claro isso. Não tem como eu ir trabalhar e eu desligar 100% daqui. Eu confio nas pessoas que eu coloquei, mesmo porque elas estão dentro da minha casa. Né? Eu preciso confiar nelas, eu preciso dar a elas esse voto de confiança para que elas também devolvam isso em cuidado, em verdade comigo. Mas a gente vai metade. Né? Eu vou, mas eu estou sempre preocupada, eu estou sempre focada nisso aqui. Então, eu acho que a gente acaba adoecendo e a gente percebe que, no princípio, quando a gente precisa do cuidador, várias pequenas coisas se desajustam. Muito. Né? E a gente, muitas e a gente pequenas não coisas, entende, às vezes, o que é. Né? Essas pequenas coisas. Então, às vezes, eu estou impaciente, e aí eu desconto naquela pessoa que está próxima. O marido, o filho, uma colega de trabalho, eles não têm nada, absolutamente nada com aquilo. Eu, às vezes, tenho uma queda de cabelo, eu, às vezes, tenho uma glicose aumentada, uma pressão aumentada. Por exemplo, quando a gente está na menopausa, eu tenho um processo de acelerar, né, a minha menopausa. Então, a gente, de certa forma, sofre no corpo e na mente todo o efeito daquela mudança que aconteceu. Porque a gente nunca está preparado para a doença, gente. Eu tive herpes zoster. Exatamente. Você teve alguma coisa? Como é que chama, Gleide? Melasma. Melasma. E mais umas coisinhas. Eu tive coisas. Eu falei, gente, Melasma tá na cara. Tá na cara. Isso, eu já ia te falar, eu por falei assim, dentro. isso aí já deve ser... Eu tive herpes zoster. Então a gente adoece, não tem como. Fisicamente. Porque a gente não está pronto para a doença. A gente não está... Nós, todos, nós não estamos prontos para o não. A gente está pronto, assim, de prontidão para o sim. Para o não, não. Então a gente vai digerindo qualquer não da nossa vida. Não é só o não à doença. É o não em tudo. O não à perda, o não à perda é difícil, né? É muito complicado. Ao sofrimento, ao ter que passar
engolir uma pessoa que eu não gosto. A gente não está pronto. Perdas financeiras, perdas afetivas. Abrir mão de muitas coisas. né? Até mesmo, por exemplo, quando você se torna mãe, eu abro mão de uma coisa, de outra. Eu estava na minha licença maternidade quando eu resolvi que eu ia ficar um tempo com a Débora em casa, né? Vou ficar um tempo, e fui ficando. E eu só voltei a trabalhar depois de 10 anos, quando eu percebi que era eu que precisava dela, ela já não precisava mais de mim. Porque aí teve uma inversão de papéis. Eu cuidava tanto dela, que eu pensava assim, sabe aquela coisa? Eu falei, não, eu não quero ser essa mãe, não tá bom. Então deixa eu voltar para trabalhar e dar espaço para ela. Então a gente não tá pronto. E a doença, mais ainda, porque a doença, ela foge muito do nosso controle, né? Eu não tenho muito acesso, não dá para prever, muita coisa eu não sei, muita coisa não se sabe, não sou só eu que não sei, é porque realmente não se sabe. Muitas vezes o caminho não tem volta, né? É aquela coisa assim, eu vou perdendo um pouquinho a cada dia, então a gente adoece, e a gente precisa, às vezes, sair do foco. Né? Por exemplo, quando a gente tem irmãos, quando a gente tem pessoas próximas que podem dividir com a gente e a pessoa aceita, a gente precisa usar isso. E o mais complicado, mas muito necessário, não me sentir culpado. Eu não estou ali porque eu não quero, muito pelo contrário, por querer estar ali e dar àquela pessoa o meu melhor, eu preciso reciclar. Eu preciso sair, eu preciso, às dizer vezes, não. Conversar com alguém, eu preciso, às vezes, fazer uma viagenzinha pequena, eu preciso fazer alguma coisa, e aí o não é para o outro, né? Esse não que veio para mim passa a ser para o outro, não. Esse fim de semana eu não vou estar aqui, vocês vão se organizar de outra forma, porque eu não vou estar aqui. Tem uma amiga que vai casar em Ribeirão Preto e eu vou. Você vai? Vou, tô precisando, tá tudo organizado aqui, eu vou. Eu fiz isso muito. Né? A gente precisa fazer isso, né? O cuidar da gente é nesse sentido. E o cuidador profissional, ele também precisa da folga, né? Exatamente, ele precisa desse tempo de não cuidar mesmo, né? Apesar de chegar em casa e cuidar de outras coisas, mas ele precisa, às vezes, daquela folga, e às vezes de uma folga maior, a gente que está ali percebendo, não, estou te achando tão cansado, pega 2 dias para você. Porque às vezes sobrecarrega também. Né? Às vezes vai bem a semana inteira, chega no fim de semana, o paciente fica pior. Então, às vezes, eu dou a segunda e a terça para ele. É uma questão de bom senso, assim, aquela coisa de me colocar no lugar do outro. Sempre, né? É o que eu falei da via de mão dupla. Eu acho que o colocar no lugar do outro facilita as relações, porque eu permito que ele chegue perto de mim mais leve, né? Ele vai entender assim, não, a do Nova é tranquila, eu posso negociar com ela. Se eu mantenho uma distância muito grande, eu dificulto isso. E eu nunca posso esquecer que ele está cuidando de uma pessoa que eu amo incondicionalmente, né? Tanto lá na primeira ponta, as nossas babás, como lá no final, os nossos cuidadores. Dunalva, quais são os sinais mais comuns de esgotamento que os cuidadores ignoram? Vamos lá, a gente tem um sinal muito interessante, pequenos esquecimentos, né? E às vezes a gente não liga para ele. Eu vejo que a gente não liga para ele normalmente, né? Eu começo a esquecer algumas coisas e eu coloco para mim assim, tô tão esquecida. Não, eu não tenho idade para estar tão esquecida. Por que eu tô tão esquecida? Tem alguma coisa que não está encaixando. Então, esses esquecimentos, eles são um sinalizador e eles são uma coisa que eu posso me preocupar. É por isso que a gente tem que estar atento. E se ela esquece de dar a medicação na hora certa? Né? E se ela esquece que tem 12 horas que o paciente está com fralda? Eu precisaria ter trocado aquela fralda. Então, a gente começa a prestar atenção nesses esquecimentos, porque eles são cotidianos. Não é aquele esquecimento de uma coisa que eu faço esporadicamente. Não, são coisas eu não lembro onde que o meu celular está, eu não lembro de coisas pequenininhas ali. Eu esqueço o nome de um dos filhos, né? Esquece menino na escola. Né? Essas coisas, assim, eu vou esquecendo de coisas que, teoricamente, eu não poderia esquecer. Isso é um sinalizador importante, e eu acho que a hora que aquela pessoa começa a se negar delicadamente a estar ali. Então eu começo a ter mais compromisso. Gente, não, hoje eu preciso estar lá na escola. Não vai ter jeito, né? Hoje eu preciso estar ali mesmo. Aí a hora que eu chego na escola, eu vejo que eu não precisaria estar ali.
que foi uma maneira que Uma eu maneira achei de escapar. de escapar. Né? Então eu começo a entender assim, gente, eu tô tão cansado que eu tô Criando driblando desculpa, né? a mim mesmo, É. né? A gente cria desculpa. Crio desculpas. E eu preciso me permitir, eu preciso cuidar disso e entender assim, não tá dando certo, É. né? Eu me lembro de gastar um tanque de gasolina assim, passeando. Andando. Pra Não, você chegar não em quero eu casa. ia chegar em direto para o meu casa. Eu lembro escritório. de Não você quero também. chegar em Direto. casa, né? Não quero Eu chegar. preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso de ler, preciso de resolver uma coisa, preciso ir para o escritório fazer isso direto. Então a gente começa a fazer essas. Eu falo que os sinalizadores geralmente eles são comportamentais, Sim, mais do que concordo. físicos, né? Sim. Eu tenho algumas mudanças de comportamento pequenas, mas que não eram minhas. Sim. Né? Então, por exemplo, o tanque de gasolina, o trabalhar. Eu sempre chegava em casa às 5h30, agora eu estou chegando às 7. Não tive aumento de trabalho, o que está acontecendo? É. Né? Eu preciso começar a entender e começar a me permitir achar uma outra alternativa para aquela sobrecarga que eu trouxe para mim. Que seja emocional, eu buscar uma ajuda profissional, porque é o que eu falo, a gente tem muita dificuldade de perder, a gente não está pronto para perder, né? Eu entrei no grupo das mães por um acaso, tão dos acasos, eu tinha, a idealizadora do grupo é a Lígia, que ela tem um salão. E eu fui na Lígia fazer maquiagem para um casamento, e ela me perguntou pela Débora. Eu falei, a Débora está morando em Uberlândia, morro de saudade dela e tal. Quando eu estava falando, eu lembrei, falei, nossa, estou aqui falando da saudade da Débora que está ali. E aí me desculpei, falei, Lígia, desculpa, eu estou aqui te falando da saudade que eu estou da Débora, me perdoa. Ela falou, não, eu que te perguntei. Continuou, ela é mais calada, continuou fazendo a maquiagem. A hora que acabou, ela falou comigo assim, eu só vou te desculpar, se você vier fazer uma palestra no meu grupo. Eu falei, que grupo? E aí ela me falou, eu reaprendendo e tal, tinham poucas mães. Eu falei, vem. E aí fiquei pensando, que tema eu vou trazer, né? Nunca tinha lidado com isso, nunca. Que tema eu vou trazer? E eu pensei, como continuar sendo mãe depois que eu perco um filho? Porque eu continuo sendo mãe daquele que foi, e muitas vezes eu tenho outros filhos, e eu preciso continuar sendo mãe. E aí eu fui pesquisar muita coisa a respeito disso, da dificuldade que é, do tanto que os filhos sofrem com a ausência da mãe que perdeu um filho. E aí foi a primeira palestra que eu fiz no grupo. Então eu falo que às vezes a gente precisa aprender a fazer alguma coisa que eu não sabia fazer. Né? Então eu não sabia falar não para minha mãe. E eu tomava conta de tudo. Eu tenho que aprender a falar não, a delegar. Né? Eu era a escolha dela, ela também é a minha escolha. Mas em alguns momentos eu preciso me escolher também. Né? E é difícil às vezes a gente se escolher, né? Parece que a gente não está acostumado, parece egoísmo, e não é. Não é. A gente se escolher, eu sempre entendo que é melhorar a possibilidade de uma relação inteira com a outra pessoa. Quando eu me escolho, é como se eu estivesse peneirando o meu melhor para eu devolver aquele melhor para ela. Porque senão eu vou dando sempre o cansaço, o esquecimento, a impaciência, a intolerância, né? Mas eu tô aqui. Não, eu não posso estar aqui a qualquer preço. Eu tenho que estar aqui de verdade. E é bom lembrar que tudo que a gente está falando é assim, é uma teoria e cada um de nós vai ajustar a sua realidade, porque pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, têm realidades diferentes. Assim. Né? Então, aqui é só uma ideia do que pode ser feito para melhorar essa relação. Eu acho que nós que já passamos por isso recentemente, né, principalmente eu e o Cutuco, hoje eu olho para trás, eu tenho muita clareza do que eu estou pronta para viver daqui para frente, nesse sentido. Né? Porque, no caso, as nossas mães têm mais ou menos um caminho aí pela frente. Né? E acho que erros, não, mas os aprendizados. Né? Hoje, por exemplo, uma coisa que eu falaria, qualquer pessoa que me parar para pensar, Florença, estou passando por isso que vocês passaram, o que eu faria? Eu não pararia a minha vida. E isso significa não viver com culpa, entendeu? Se você tem consciência de que aquilo ali é um processo que a pessoa tende a passar, né? Quando a gente está falando de idosos, tá? De pessoas doentes e idosas, tende a viver aquilo ali, é um caminho, né? De fim de vida. E você aceita que existem profissionais que podem te ajudar.
nisso. Claro que tem famílias que não podem pagar por tudo, às vezes podem pagar por um período, enfim, é aquilo que você acabou de falar, cada família tem a sua realidade. Na sua Mas particularidade. consciência, eu tenho um caminho para passar, eu tenho quais são os recursos que nós como família podemos usar para fazer com que uma parte desse caminho seja nos ajudado com profissionais que podem nos capacitar, nos ajudar para isso, e qual é o meu papel nesse lugar, e qual é a parte que não é o meu papel, porque minha vida tem que seguir, entende? E aí eu gosto de dizer assim, na minha opinião hoje, tá, Donalva? A minha opinião, se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, talvez eu teria falado diferente. Honrar pai e mãe, para mim, tem um sentido muito diferente hoje, depois desse 1 ano de experiência com a minha mãe, do que teria 2 anos atrás. Honrar pai e mãe significa eu viver. Eu tenho Porque que viver. esse é o sonho das nossas mães. Entende? É o sonho da gente, né? É. Assim, que o meu filho esteja inteiro para a vida. Então, assim, porque quando você envolve emocionalmente com aquela fase da pessoa, a sua vida para completamente. Entende? Aí até quando? Né? Até quando sua vida vai parar? Porque aí vai vir todos os outros problemas, doenças físicas, dependendo do seu trabalho, do seu emprego. O seu emprego, 6 meses, 1 ano depois, ele começa a decair, você perde cliente, né? Você passou vários desafios ali na escola. Exatamente. Né? Porque uma coisa é a sensibilidade e a compreensão das pessoas por 1 mês, 2 meses, você tá passando. Vai viver 1 ano. Sim. 1 ano daquilo ali. Todo mundo, seus amigos. Você perde vida social. Porque o tempo inteiro, não, eu não posso sair porque a da minha mãe tá vendo. Eu não posso sair porque hoje tem um dia das cuidadoras. Eu não sei quantas vezes eu respondi isso ano passado. Né? Então, hoje, para mim, honrar pai e mãe significa eu continuar vivendo e vivendo com muito louvor. Até porque quanto mais saúde física, mental e financeira eu tenho, mais eu posso devolver isso para ela. Com Entendeu? certeza. E mais eu posso cuidar de mim na ausência dela. E a gente tem que entender que a vida é cíclica, né? É um processo. Então, assim, eu acho que a gente pode cuidar muito bem das pessoas sem ter que dedicar 24 horas do nosso tempo. Eu sempre acho melhor qualidade de tempo do que quantidade de tempo. Então, se eu não tenho paciência, porque às vezes acontece. Nossa. Às vezes acontece, eu Você falo tinha que tem uma coisa interessante da gente entender assim, o fato de ser pai, mãe e filho não quer dizer que não tem atrito. Tem. Às vezes eu amo meu pai, eu amo a minha mãe incondicionalmente, mas eu não concordo com tudo que ele fala. Eu não concordo com todos os comportamentos dele. Então, as relações, elas são cheias de pequenos atritos. Né? Então, a gente precisa começar a entender assim, o que é honrar pai e mãe, já, né, na expressão que você usou. É eu entender o que é certo e errado partindo deles. Né? O que eles me ensinaram lá atrás e que eu quero trazer? Porque tem muita coisa que eles me ensinaram e que eu não concordo mais. Que você não conhece. Né? Que você a gente não quer dar continuidade não quero dar continuidade nisso. Nós somos de gerações diferentes, a gente evolui enquanto ser humano, graças a Deus a gente evolui, então precisa disso. Eu acho que é tempo de qualidade, não é tempo de qualidade. Quanto tempo eu consigo ficar bem cuidando dessa pessoa? Eu consigo ficar 3 manhãs, 4 manhãs, eu tenho tempo e eu vou estar aqui com essa pessoa. Então é esse tempo que eu tenho para ela. Porque o outro tempo eu estou fingindo que eu tenho para ela. E aí ele não é de qualidade. Né? E aí voltando a isso, cada um na sua realidade, cada um dentro da sua realidade. Mas sempre a gente tem que estar bem para tudo que a gente for fazer. Eu preciso estar bem para ser mãe, eu preciso estar bem para casar, eu preciso estar bem para ser profissional, eu preciso estar bem para dedicar meu tempo para algum hobby, alguma instituição. Para tudo eu preciso estar bem. Eu preciso estar conectada comigo, com as minhas verdades, com os meus sonhos, porque aí eu estou de verdade ali. Né? Isso é importante também. Né? Não, você me fez lembrar a tia Marinês, a doutora Marinês. Ai, que falta que ela faz, né? Mas, enfim, quando eu tive a Maria, há 21 anos atrás, a gente conversava muito, ela sempre foi uma querida que frequentava lá a clínica, e aí eu falava assim, nossa, Marinês, como é que vai ser, porque eu tenho que trabalhar, aí tem outras coisas que eu gostaria de fazer, enfim, ela falava assim, Gladys, lembra sempre que a gente precisa ter qualidade de tempo, não quantidade de tempo.
Isso Exatamente. para mim ficou tão claro, e eu uso isso tanto na minha vida hoje, a qualidade do tempo que eu me dedico ao meu pai, às pessoas, ao próprio trabalho, né? Ela é de verdade. É, exatamente. Isso para mim foi uma virada de chave, como diria. Mas eu sempre pensei assim, sabe, assim, até em relação aos nossos afetos, as nossas coisas, eu tinha uma relação muito próxima da minha mãe, muito próxima, quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu dormia, às vezes, quando criança, chorando, pensando que algum dia ela fosse morrer. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que ela tinha alguns comportamentos que eu já não queria para mim. Então, de certa forma, eu precisei desconstruir um pouco a minha mãe e reconstruir ela de outra forma, porque eu não queria ser como ela em algumas coisas. E eu lembro que quando eu já estava entrando na faculdade, eu estava fazendo terapia, e o primeiro momento que eu falei isso, eu falei para minha terapeuta, eu falei, está me doendo muito de falar que eu preciso desconstruir a minha mãe. Mas eu entendo que essa desconstrução é por amor, porque eu quero estar perto dela, né? Eu quero ser uma boa companhia para ela e ela para mim, então eu preciso fazer alguns ajustes nessa relação para que ela siga de verdade. E eu acho que é isso que a gente faz ao longo da vida, numa relação de cuidado. Eu preciso fazer alguns ajustes, o que o outro quer e o que eu posso entregar do que o outro quer. Exatamente. Porque aí eu tô ali de verdade, aí o tempo é de qualidade. E eu acho que a gente faz esses ajustes, às vezes nos nossos casamentos, às vezes nas nossas amizades, às vezes precisa de um ajuste, porque a hora que eu mergulho um pouco mais naquela pessoa, às vezes eu encontro coisas, não, aqui é um lugar que eu não quero ir. Essa parte, né, então eu ajusto, porque ela tem vários outros lados que eu adoro, então eu vou ajustando, e eu acho que isso é viver. Então, quando a Marinês fala isso, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui, então eu vou estar. Não, então eu vou mandar umas flores, eu vou mandar um cartão, eu vou agradecer o convite, mas eu não vou estar ali, porque já não faz parte do que eu gosto, não faz parte mais do que eu acredito. Eu acho que isso é importante, né? A gente distinguir, né? Qual que é a diferença de responsabilidade emocional com sobrecarga emocional? A responsabilidade, eu acho que é aquela que me leva a cumprir horários. Então, por exemplo, eu sou responsável pela medicação, eu sou responsável pelo banho, eu sou responsável pelas consultas, eu sou responsável pelo bem-estar dela de um modo geral. E a emoção. A responsabilidade emocional. A responsabilidade emocional é, por exemplo, quando é um cuidador afetivo, é eu manter manter a verdade naquela minha emoção. Né? Eu não posso fingir uma coisa que eu não estou tendo ali. Eu acho que em qualquer relação, responsabilidade emocional tem a ver com verdade na emoção que eu passo. Sempre tem que existir, né? Responsabilidade emocional. Sempre, porque eu tenho que estar de verdade ali. Né? Em qualquer relação que eu tiver, eu tenho que estar de verdade. A Nina Simone tem uma frase tão interessante que quando o amor para de ser servido, a gente tem que levantar da mesa. E eu acho ela linda, porque é exatamente isso. Quando eu percebo que eu já não amo mais estar aqui, eu tenho que levantar. Né? E aí isso eu falo para a Débora, sai sempre pela porta da frente, sempre. A gente entra por ela e sai por ela. Então eu tenho que levantar, já não amo mais do mesmo jeito, já não consigo mais do mesmo jeito. Então, delicadamente, mas de verdade, eu me retiro. Na verdade, você já saiu, né? Eu só vou pontuar que eu saí, né? Eu acho que a outra pessoa merece essa pontuação minha, né? De que eu estou indo. Por que eu estou indo? Porque parou de servir o amor que eu gostaria de estar recebendo. Né? E nessa questão do cuidar, a responsabilidade emocional é importante até para dividir as tarefas, né? Igual vocês comentar mais as meninas, né? Porque é uma hora de você sentar com os irmãos e falar assim, olha, aqui eu dou conta, né? Aqui para mim dá, aqui para mim não dá. Exatamente. Para não ficar uma sobrecarga, né? E isso que você falou foi muito interessante, porque o que eu acho? Cada um coloca ali, vocês 4, talvez vocês sejam 4 pessoas com temperamentos muito diferentes. Né? Então, dentro da minha verdade, eu consigo fazer isso, tá bom?
Porque aí, se está dentro do meu limite, eu vou fazer naturalmente. Se não, se eu estou me sobrecarregando ou inventando um personagem, eu não consigo levar ele muito tempo. Então, o que dá para fazer? É isso. Então, tá bom. Né? Não desgasta a relação. Não desgasta a relação. Né? Que é tão Porque ela importante. precisa ser importante, né? Ela precisa ser mantida. Exato, exato. Dona Alva, isso aconteceu comigo. Por que você acha que muitas pessoas só percebem que ultrapassaram seus limites quando o corpo entra em colapso? Eu entrei em colapso. Eu acho. Foi a hora que eu dei o grito que eu percebi. Eu acho que a gente tem sempre a sensação de dívida com o outro. Então eu vou ficando. Tudo que eu faço eu ainda acho que é pouco. E aí o meu corpo de repente fala, não. Sim. E às vezes eu desenvolvo alguma coisa física mesmo, porque é mais fácil de eu enxergar, para que eu entenda, não, eu não tenho dívida. Eu estou aqui porque eu quero estar, né? Então, hoje eu não quero estar. E eu falo muito isso. Eu não estou falando que eu não te amo mais, né? Eu só quero estar sozinha. A gente não está acostumada a gostar da gente, né? Parece que a nossa companhia, ela nos leva à solidão. E eu acho tão boa. Eu gosto da minha companhia. Eu adoro ver um filme sozinha. Eu adoro ver uma série sozinha. Eu prezo muito. Eu adoro. Eu gosto de caminhar sozinha. Eu gosto de ir na academia sozinha. Tem coisas que eu adoro fazer sozinha. Eu adoro. O silêncio é muito gostoso. É muito né? bom. Você está assistindo um filme, você viaja naquele filme. Não fazer nada sozinho. Não, eu gosto. Eu adoro. Eu também gosto de muita coisa sozinha. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. E você sabe que é isso. Então eu não tenho. Às vezes o meu marido tá lá na sala e fala assim: vem assistir um filme comigo, eu brinco com ele, tá escorrendo sangue aí na sua televisão. Não vou. Eu não gosto desse tipo de filme. Então eu quero ficar aqui. Eu acho que tem coisas que você aprende que é muito bom. E essa conversa que a gente tem com a gente, silenciosa, ela é muito boa. Né? Ela é assim, ela é enriquecedora. Muito. Então eu acho que você teve dificuldade para sair, talvez porque você não tenha se ouvido. Né? Eu estou sempre devendo alguma coisa. Né? E quando a gente mostra para o outro, eu estou aqui, eu te amo do mesmo jeito, mas eu vou tomar um café sozinho. Mas eu devia mesmo, porque tadinho cuidou de mim 33 anos, né, Gleide? Opa! Mas teve uma troca no cuidado, Teve né? uma troca, mas principalmente no final, né? Mas eu acho que Exatamente. cai muito bem essa colocação, assim, de se sentir culpado. A Então gente eu se vou sente fazer culpado, tudo a vou qualquer fazer custo, né? Tudo a qualquer custo. E a gente é humano, a gente erra muito, gente. E aí as pessoas paravam de acreditar. Pra quê que vai levá-la? Vamos, nós vamos levar ela onde tiver que levar, nós vamos fazer o que tiver que fazer, nós vamos onde não tiver mais chão. Vou esgotar todas as possibilidades. Aí na hora que, pela última vez que ela teve lá, embolia pulmonar e foi para UTI lá em São Paulo, nesse dia eu falei, eu vou para Araxá, e já tinha 1 ano e 5 meses, eu falei, eu vou para Araxá e lá eu vou esperar. Ali você Naquele entende dia que foi o seu entreguei. colapso? Foi. Ali foi o meu colapso. Eu entreguei ela para Ana Antônia. Entreguei, falei, eu não consigo mais, eu não queria mais saber notícia, não queria saber mais, sabe, para mim não interessava mais quando estava saturação, quando estava, antes era aquela loucura, que eu entrava, eu ficava no bloco da UTI só olhando, tinha um botãozinho lá, que a mulher ainda brincava comigo, ela falava, toda hora eu olho sem lá e filar, apertando o botãozinho para ver a pressão, para ver, eu não importava mais, eu não queria mais, não era mais ela que estava ali. Isso eu sabia que não tinha retorno. Eu acho que é no momento onde a gente percebe que a pessoa... Eu vou usar a expressão pessoa para a gente não ser indelicado, mas que aquela pessoa que está ali não é mais a minha pessoa. Sim. Né? E aí, um dia eu vi um relato de uma filha, a mãe estava, muito interessante, a mãe estava com um câncer terminal, e essa filha rezando e pedindo pela mãe, pela saúde da mãe, para a mãe voltar, E aí uma amiga fala com ela assim, você não acha que você está sendo muito egoísta? Nossa, e ela se assustou muito. Não, eu quero muito que a minha mãe volte. A que custo você quer que a sua mãe volte? E aí ela ficou chateada com a amiga e falou com a amiga que não queria mais que ela fosse ao hospital. E, bom, a amiga respeitou, passado 2 dias a senhora morreu. E aí depois de um bom tempo ela procura essa amiga e fala com ela, eu não estava permitindo a minha mãe morrer, eu não me preocupava com o sofrimento dela, eu só me preocupava com o meu manter sofrimento. ela.
né? Eu ficar Então eu sem acho ela. que chega um momento que você entende assim, peraí, não tem mais vida, né? A minha Maria não está mais aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar ela e aí eu entrego para quem eu acredito, né? Se é Deus, enfim, cada um entrega e falo, não é para mim, é para ela, o melhor para ela, Sim. qual que é? Sim. Né? Eu acho que é nesse momento que a gente começa a trazer um pouco de razão para a nossa emoção, e é preciso, né? Porque senão entra um egoísmo. O que eu quero com uma pessoa que está em coma? Ela não está ali, né? É duro, é difícil, É né? muito Mas difícil. necessário. muito necessário. Tem E hora fica- que precisa. E fica mais... É. Assim, eu tive Acho que agora essa você pode experiência fechar. com a mamãe, que ela teve um momento muito ruim, e eu achava que ela ia ficar ótima, e a gente rezava exatamente dessa forma. Até o dia que eu falei, gente, isso não é vida. A mamãe estava ligada na tomada de uma UTI, uma loucura. Eu falo, pelo amor de Deus. E foi bom. Foi muito bom. Foi Tá uma vendo? sensação assim, claro, eu estava perdendo a minha mãe, ela estava ali, né? Nossa, acho que a minha relação com a minha mãe era muito parecida com a sua. Enfim, mas foi libertador para nós duas, né? Isso, Pra nós isso, duas. para as duas. Hoje eu tenho total consciência disso, mas Na época, às vezes, não tem. 17 anos Ou quando a gente, trabalhados. como a gente fica bem a cada ano que a gente passa, né? Eu brinco que Deus é tão sábio que ele tira o vício da pele, o cabelo, tira isso, mas ele traz uma sabedoria, uma paciência pra gente, uma tolerância, uma Nossa leveza. Senhora. E se a gente não enxerga isso, a gente não consegue apreciar a idade chegando, né? Eu falo que essa troca que eu percebi, quando eu percebi essa troca com Deus, ficou tão mais fácil, porque hoje eu sou muito mais serena do que eu já fui, né? Mais tolerante do que eu já fui. E isso é a idade que traz. Sim. Né? Então, por exemplo, a entrega, o adolescente não consegue entregar nada. Você que lida com o adolescente lá, ele entrega material escolar. Mal E olha entrega lá, uma tarefa. uma tarefa, Um não dever de entrega, ele não tem casa. entrega, ele não consegue entregar, não consegue. E a gente vai conseguindo, e isso é muito bom. Né? A gente troca a entrega, porque eles entendem como perda. A gente troca a palavra e passa a falar entrega, né? É mais suave. Muito mais. Nós vamos ter que terminar, né, gente? Vamos, Faz um vamos, mulher. bate-bola. A mulher do tempo. Vamos bate-bola. Dona Alva, tirando totalmente o foco agora do tema. Conta um hobby seu. E agora, depois de... Eu falo que a gente não vai ficando velha, a gente vai atualizando, né? Depois de atualizada, eu tô adorando correr. Fui para uma maratona, não, uma maratona não. Fui para uma corrida em Ribeirão Preto, tem uns 15 dias, agora a gente já está querendo ir. Eu já fui na São Silvestre, mas há muitos anos atrás. E eu achei tão gostoso correr, e é uma coisa sozinha. Eu sempre gostei de esportes individuais. Eu não. Nunca gostei de esporte coletivo. Sabe aquela... Não, eu achei tão bom, então a corrida agora lá em Ribeirão, o pessoal ainda falou assim, gente, você foi embora e a gente não te viu. Eu falei, eu acho que essa coisa gostosa, eu tô achando ótimo. Bacana. E é uma coisa recente. Coisa boa. Vocês? Um sonho profissional. Eu tenho muita vontade de ter uma instituição para crianças especiais. A minha carreira começou com crianças especiais. Eu adoro lidar com criança especial, adoro. Hoje eu acho que eu já não tenho mais o que ela merece, assim, aquela vivacidade que eu tinha com 22 anos, mas eu queria uma coisa que eu tem pudesse... um conhecimento, sabedoria. Eu poderia contribuir de outra forma. Eu gosto muito de trabalhar com criança especial. Eu acho que eles te entregam uma coisa de alma que só eles têm. Dona Alva, e conta pra gente uma realização pessoal. Eu acho que a maternidade foi uma realização minha. Eu tinha muita vontade de ser mãe e eu tenho uma relação muito bacana com a minha filha, assim. Sabe aquela coisa despretensiosa? Gostosa. A gente ri muito, a gente se fala no WhatsApp muito, e eu sou extremamente discreto, que não é fácil, eu aprendi, assim, quando ela entrou na adolescência, eu falei, eu tenho que entender que ela é uma e eu sou outra. Então eu fui me tornando, assim, invisível no que eu achava necessário, mas a gente tem uma relação muito boa. Eu acho que é uma realização, assim, a maternidade. E o maior desafio que você enfrentou na sua vida pessoal? A minha mãe com Alzheimer, porque ela era, assim, uma resposta muito rápida para mim, sabe, aquela coisa, assim, boa, e ela esvaziada, assim, muito sofrido. Muito sofrido.
Bom, então agora você vai olhar para aquela câmera ali e vai escolher para quem que você vai dedicar esse episódio. Ai, ai, ai. Eu vou dedicar esse episódio para todas as pessoas que se dedicam afetivamente a cuidar uma das outras, porque cuidar é uma coisa muito interessante, mas que exige muito da gente. Para vocês, por exemplo, né, que estão aí cuidando, né, cuidou tão bem e ainda está cuidando da sua mãe. É isso. Legal. Que bom, né? Vamos Delícia. lá. Ó, foi uma delícia, né, É. gente? Deixar, filha, minha linguinha fica caladinha aqui. Eu preciso, né? Faltou Que a gente umas que 4 acabou de perguntas, passar né? por A gente vai ter segunda parte. Tá bom. Isso mesmo. Pessoal, nós queríamos muito agradecer, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar aqui as redes sociais. Onde você está hoje? Conta pro pessoal. Eu tenho um consultório no Anjos que Cuidam, mas eu ando atendendo muito pouco, então eu dedico muito tempo ao meu grupo, eu tenho umas ações sociais que eu faço. Depois da pandemia a gente aprendeu a atender online, né? Aham. Então eu atendo online, então é mais ou menos isso. E eu quase não tenho rede social, não é uma coisa que me fisgou, você acredita? Mas se alguém quiser entrar em contato com Tenho. você, Eu tenho Instagram. tem o Instagram. Tem. Ok, então a gente vai colocar aqui nas Isso. nossas redes sociais com a matéria para ela. Então vamos agradecer os nossos patrocinadores desse episódio: Evento Turismo, Bolos de Casa, Soma Engenharia e Usaflex Araxá. Atena Polês, Avanço Contabilidade, Residencial Santa Clara, Câmara da Mulher Empreendedora. Isso aí. Muito obrigada por essa audiência aqui conosco e até a próxima.